Bom dia, pessoal. Então, estou aqui hoje para fazer um comentário rápido sobre um vídeo que uma pessoa me mandou, da Daniela Mercury, aonde ela diz que a Bíblia é a Constituição é a Bíblia, e ela fala algumas coisas no sentido de que Cristo é gay, e aí uma pessoa, né, obviamente de direita, bolsonarista, fez uma compilação, né, dessa fala dela, desse desabafo, né, da Daniela Mercury nesse momento, que eu considero infeliz, né, ela deve estar passando por alguma dificuldades, ela se assumiu uma pessoa LGBT, e ela é uma apoiadora, né, como todo bom artista é apoiador das esquerdas e, portanto, está do lado do presidente Lula nessa campanha para as eleições no final do ano. E aí essa pessoa usa esse discurso para dizer, olha, ela que está, né, defamando a Bíblia, defamando Jesus, né, apoia o Lula, como se isso fosse uma coisa terrível e as pessoas não devessem votar no presidente Lula, porque a Daniela Mercury fez um desabafo onde ela diz que a Bíblia é a Constituição, onde ela diz que Jesus é gay, onde ela fala umas coisas, né, assim, um pouquinho pesadas para os cristãos, né, que são tidos como exemplo da família e etc e tal. E eles consideram, né, que as pessoas LGBTs, né, que as pessoas gays, que as pessoas que gostam de outras pessoas do mesmo sexo, né, para ser bem claro o que, que esse LGBT significa, porque tem gente que nem isso sabe, né, são as pessoas que gostam das pessoas do mesmo sexo. E ela fala que Jesus é gay. E existe sim estudos, né, conjecturas que pode ser possível, que Jesus poderia ter sido gay. A igreja mente a respeito de Jesus. E existem documentos também, como eu já falei aqui, aonde existem evidências, inclusive escritos, dizendo que Jesus beijava Maria Madalena, que é, na verdade, Miriam de Magdala, na boca. Ou beijava, não se sabe se é na boca ou não. Mas, enfim, as pessoas de direita sempre usaram o cristianismo, sempre usaram os ensinamentos de Jesus para controlar e manipular as pessoas. Controlar e manipular em todos os sentidos, né? Eles querem, e eles têm conseguido ao longo dos séculos, né? Milênios, né? São mais de 2000 anos, a controlar até o pensamento das pessoas, para que elas não sejam aquilo que elas, dentro delas, elas querem ser, né? A winner, né? A coisa que é a nata da pessoa. Porque a gente sabe que a sexualidade é uma escolha em muitos casos, né? A pessoa, o sexo, como a psicologia diz, o sexo não tem sexo, né? Se você se dá prazer, você tem prazer, não importa se é com sexo masculino ou feminino, se é com um animal, né, como tem declarações aí de pessoas que tiveram, né, sexos com animais, etc e tal, e que tem com criança, os padres fazem isso, né, abusam de crianças inocentes, né, tendo sexo, tendo prazer sexual com essas crianças. Então é uma hipocrisia muito grande. E aí eu respondi para essa pessoa, né, que me mandou. E aliás, eu quero fazer um parênteses e pedir, mandem sim. Esse tipo de vídeo, esse tipo de colocação, esse tipo de assunto é o que nós devemos debater para justamente ajudar a esclarecer. O Brasil tem uma mentalidade ainda muito retrógrada. E o que é retrógrada, né? É uma mentalidade atrasada. Esses 52 milhões de pessoas que elegeram Bolsonaro, elas não desenvolveram raciocínio
crítico, raciocínio lógico, né, de pensar por elas mesmas, de analisar situações por elas mesmas. E isso faz com que elas acreditem nessas mentiras que a direita sempre usou desde o golpe de 64 para controlar as massas. E o que que eles usam? Família, Jesus Cristo. E quem está por trás disso? A Igreja Católica. E agora os outros cristãos que são farinha do mesmo saco da Igreja Católica, são os dissidentes da Igreja Católica. Eles são ainda mais radicais, porém não menos sutis. Na verdade, a Igreja Católica ela é radical, ela está por trás de tudo isso, mas ela é sutil. Ela usa de ardilos, né? Ela é ardilosa, artimanha. Ela usa da artimanha para enganar o povo sem que o povo perceba. Ora, esse vídeo não tem nada a ver, quer levar, né, uma ideia na cabeça das pessoas, deturpar o pensamento das pessoas que eu chamo de ignorantes, né, porque como eu já expliquei aqui, todo mundo é ignorante em alguma coisa. E não existe pessoa mais ignorante do que o próprio cristão, a pessoa que acredita em Jesus Cristo, que nem sabe que Jesus Cristo nunca existiu. Jesus Cristo foi uma criação de Paulo de Tarso, uma figura do Império Romano que foi designada para deturpar os ensinamentos revolucionários de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi morto porque ele se rebelou contra o Império Romano. Ele se rebelou contra a opressão da classe dominante sobre a classe dominada, sobre o rico sobre o pobre, sobre aquele que não trabalha, mas tem o benefício do lucro daquele que trabalha e ele mantém pobre. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não pode mais ficar acreditando nessas mentiras. Ai, estão querendo acabar com a família. Que família? Olha para a sua família e veja que família é essa. Essa família é feliz? Agora, e o que é feliz? Ah, sim, nós temos uma família feliz. Feliz? Se você fosse feliz, você não teria diabetes, você não teria pressão alta, você não teria colesterol, você não teria câncer. Câncer eu faço uma exceção, porque câncer tem duas razões que a pessoa tem câncer. Ou ela sofre muito um sofrimento humano como Lula, que sofre pela classe trabalhadora, teve câncer porque ele tem um sofrimento de alma, o que é positivo. E aí tem o outro câncer que é causado pela raiva, aquela pessoa que é cheia de ódio, que qualquer coisa irrita. Ela também tem câncer, mas o câncer dela vem pelo ódio. Então, o câncer tem outras ramificações, mas a diabetes, pressão alta, colesterol alto, isso é desequilíbrio emocional. E desequilíbrio emocional é causado pela desestrutura da família. Né? As pessoas são infelizes porque não existe, quer dizer, existe, mas é uma minoria de felicidade dentro da família brasileira. Por isso as pessoas são tão doentes. Você vai nos hospitais, em qualquer lugar está lotado de gente com problema, gente doente. E por que está doente? Porque não é feliz. A felicidade é que dá saúde. E quem me conhece e sabe dos problemas hereditários, né, que eu tenho, eu não deveria falar de mim, mas às vezes eu tenho que colocar para que as pessoas mais próximas de mim, que esse vídeo está sendo visto também, precisam entender essas coisas, né? E é essa alegria de viver, essa alegria de ser, que faz com que a gente supera até as doenças que a gente nasce com elas. Por exemplo, a alergia, né? O sistema imunológico afetado porque você teve uma gestação, né, de difícil, ou que houve algum problema alimentar da mãe, então a criança nasce com essa deficiência, e essa deficiência gera problemas para o resto da vida da pessoa se ela não aprender a se cuidar, né? Mas se ela aprende a se cuidar, e qual que é o cuidado essencial, como eu já falei? Respiração, água e alimentação. E é claro, o sistema emocional, o meio ambiente em que você vive, são fatores determinantes para a sua alegria. Então,
A igreja, os cristãos, né, o que o meu amigo lá, o peão, chama de os patriotas. Eles não consideram isso, eles acham que a religião é tudo, que Jesus Cristo é tudo, que Ele que salvou e que Ele que libertou e que Ele que é isso que estão salvos. Mentira, você não está salvo nem de você mesmo. Você é uma pessoa infeliz. Vai atrás dessas pessoas que vivem na igreja e veja os exames básicos delas. Veja o colesterol, veja a diabetes, veja a pressão alta, tá? São todas terrivelmente infelizes. Elas usam as religiões como válvula de escape para uma vida infeliz, para uma vida que não é uma vida que eles gostariam de ter. Ao invés de ficar dentro da igreja dando dinheiro para pastor e dando dinheiro para padre, as pessoas tinham que pensar na alegria interna delas, de como construir um lar harmonioso e feliz, respeitando cada um do jeito que ele é. E se a pessoa quer ter, porque agora cada época, né, a cada 100 anos, eu não sei quanto, tem uma mudança de comportamento dos jovens, eles se rebelam em alguma coisa. No tempo da Rita Lee, dos Beatles, né, da década de 60, era maconha, né? Todo mundo queria experimentar as drogas como uma forma de rebeldia contra o quê? Contra o sistema, contra a família, contra essa igreja podre que é a igreja católica, cristianismo que é uma farsa, não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E se vocês fossem, já tivessem estudando o que eu estou falando, ido atrás para descobrir essa verdade, não estaria aí tudo, isso que ela está falando é falso, é fake news. Gente, você não tem capacidade de entender o que é uma notícia falsa, o que é um comentário falso de um comentário que está saindo da boca de uma pessoa. Quando tem manipulação de imagem, você vai ver que tira de contexto. A pessoa não tem o raciocínio do começo, meio e fim. O da Daniela Merkel, ele é centrado, ela fala centrado em poucas palavras, uma coisa forte, né? Então, voltando nesse raciocínio, você precisa ter a capacidade de perceber essas coisas. Quando um filme não é um completo, quando ele não faz sentido, quando ele não tem o começo, meio e fim. Lembra das redações na escola? Na escola, toda redação precisa ter um começo, um meio e um fim. Toda história tem que ter um começo, um meio e um fim. Toda fala tem que ter um começo, meio e fim. Tem que ter um raciocínio onde você possa entender a linha completa. Quando ela é falsa, as mentiras são jogadas, são colocadas de uma forma que você não tem como saber o que e o porquê. E é isso que define, né? Que te faz com que fique atento se é falso. Mas ninguém nasce sabendo. Eu não estou condenando porque você pergunta. Aliás, eu amo que você pergunta. Pergunta sim, me manda sim. Porque é assim que a gente vai debater e vai construir um pensamento. E um pensamento, um conhecimento não se adquire de uma hora para outra, se adquire ao longo desses experimentos, desses pensamentos. Quando você começa a pensar, isso é falso, isso é verdadeiro, isso já é um passo, tá? Então, não estou condenando o que me perguntou, mas eu estou tentando já jogar para você ideias de como você já começa a pensar por você mesma e saber, ou mesmo, né, masculino também, o que pode ser falso, o que pode ser verdadeiro dentro desse contexto que você está colocando, né? A fala da Daniela é uma fala real, né? Não tem nada de falso ali. Ela está num palco e ela faz uma fala rápida e tem um começo, tem um meio e um fim. Ela ataca o cristianismo, ela ataca os fanáticos, né? E ninguém pode condená-la por fazer isso. E é isso que ela usou na fala dela e que é difícil de entender. Ela foi infeliz porque ela falou para um nível de pessoas que tem esse conhecimento. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero falar para as pessoas que não têm conhecimento, porque são essas pessoas que não têm conhecimento que votam no Bolsonaro. E votou em Bolsonaro justamente porque não sabe definir essas coisas. E é um erro das esquerdas continuar falando dessa forma que as pessoas simples não entendem. Gente, a fala da Daniela é simples. Ela está dizendo, a Bíblia tem
não condena ela por ela ser gay, né? Por ela gostar de outra mulher. Então, a Bíblia é a Constituição, porque a Constituição brasileira também não condena. Então, por que é que esses cristãos de merda querem condenar as pessoas que decidiram? Aliás, nem é que elas decidiram, às vezes é uma coisa que você nasce, como eu estava falando antes, você nasce com o gene da alergia, você nasce com o gene da. A, a, você está querendo ouvir inglês, desculpa. Você nasce, né? Eu não sei a palavra inherit, que é em inglês, eu não sei, agora não vem em português, mas enfim, você nasce com isso, você. Oh, chute, desculpa. É hereditário, veio a palavra finalmente. É hereditário, você vem de pai para filho, de mãe para, né, para filha ou filho. Então, a coisa da sexualidade, você também pode nascer com mais hormônio masculino do que feminino. E se você nasce com mais, e você é uma mulher e você nasce com mais hormônio masculino do que feminino, você vai ter uma tendência sexual diferente. Isso é ciência explica. E é por isso que a gente tem que discutir ciência, a gente tem que discutir religião e a gente tem que discutir política, porque tudo está ligado. Você está percebendo que a ciência é que explica essas coisas, né? De ser LGBT, de não ser, né? De ser heterossexual, né? Que pode ser uma escolha, mas também pode ser os hormônios de dentro do seu corpo que te dita, né? O que você vai fazer ou não. Pode ser uma rebeldia, como eu estava falando, lá dos anos 60, que teve a rebeldia da maconha e etc. Agora, no nosso tempo, é a rebeldia da sexualidade. Os jovens resolveram confrontar o sistema, confrontar o cristianismo, né? Porque o sistema político ele está todo voltado para o cristianismo, para o catolicismo, né? Para a Igreja Católica. Então, a rebeldia dos jovens hoje é o quê? É gostar do mesmo sexo. É claro que tem as exceções, como eu já falei, que a pessoa nasce, né? Ela recebe a carga, né, hormonal maior ou menor, masculina e feminina, então aí é uma questão física. Mas também tem a questão psicológica, o jovem quer se rebelar. Então, essa coisa da sexualidade, confrontamento, essa igreja hipócrita, cretina, assassina, criminosa, é uma coisa boa que os jovens estão fazendo, porque essa organização tem que sair de cena. Ó, e, gente, se você acha que eu falo isso porque eu não tenho Deus, porque eu não acredito, você está errado e você está me julgando. E está escrito lá na Bíblia: antes de querer tirar o cisco do olho do outro, tire a trava do teu olho, tá? Eu estou tentando tirar a trava do seu olho, você tem uma trava no seu olho, tá? A gente tem que perceber essas coisas. Você não pode ser cego, acreditar na Igreja Católica, porque ela é uma organização criminosa. Cita qualquer coisa boa que a Igreja Católica fez ou faz para o mundo. Não existe. Todas as escolas que podem até ser boas são pagas e são caríssimas. Se você vai para um convento ou se você vai para o seminário, a sua família tem que pagar, não é de graça. Até para você formar para ir trabalhar para a igreja, a sua família paga, né? Os hospitais também são pagos. Qual é a caridade da igreja? Onde é que ela está? A cesta básica que vocês distribuem na comunidade são doação dos próprios frequentadores daquela comunidade, daquela igreja. Então, não é a igreja católica que faz doação nenhuma, tá? Esse Papa talvez tenha pensado em mudar isso e vai fazer algumas doações, né? Mas isso é uma gota d'água no oceano, né? O Vaticano é arquimilionário, uma das instituições mais caras do mundo é a Igreja Católica. A Igreja Católica que é o maior latifundiário dentro só do Brasil. Agora imagina no mundo. Ela é riquíssima. E, no entanto, fica pregando pobreza, né? Querendo que as pessoas doem, mas ela não doa. Mas, gente, eu acho que isso pode ter ajudado você, né, que me mandou o vídeo, esclarecer que não é porque a Daniela Mercury
apoia Lula, que o Lula é responsável pelas palavras que diz a Daniela Mercury. Muito embora ela não tenha dito nada demais, foi um desabafo e acertado. O que ela falou é correto. Porém, ela falou de uma forma que as pessoas ignorantes acham que ela está falando mal de Jesus, que ela está criticando Jesus, que ela está debochando de Jesus, que ela está chamando Jesus de gay, o que não é uma coisa que ninguém pode negar ou pode afirmar. A gente não sabe, na verdade, de fato, muito sobre Jesus. Ele pode ter sido, sim, porque quem é que sabe quem era o discípulo que ele mais amava? Pode ser um homem, e aí ele era gay, né? Só que existe também documentos que mostram que esse discípulo que ele mais amava não era um homem, era uma mulher, e era Miriam de Magdala, que a Igreja Católica difamou, chamou de prostituta sem ela nunca ter sido. Ela era a discípula que Jesus mais amava. E Jesus beijava Maria Madalena. Também está escrito nos evangelhos, né? E são documentos autênticos. E tem falsificação lá. Está riscado onde fala Jesus beijava Miriam, e aí riscaram, né? Que poderia ser na boca, que a gente acredita, porque se não fosse na boca, se fosse no rosto, se fosse na mão, eles não teriam raspado lá no pergaminho para esconder, né? Então, isso é raciocínio lógico. Se eles rasparam, se eles alteraram, é porque eles não queriam que o mundo soubesse que Jesus tinha uma mulher, que Jesus amava Maria Madalena, sua parceira, né? Então, gente, olha, cuidado com essas interpretações e na dúvida me manda sim, eu agradeço muito. E aí no próximo, para não ficar longo, eu vou falar sobre um outro vídeo também que me mandaram sobre uma fala, né? Mas agora não dá, eu tenho outros compromissos e também não quero mais fazer vídeo longos, né? Então é isso, qualquer coisa me manda um comentário, me avisa, se comunica e eu vou, à medida do possível, esclarecendo. Gente, o importante é ter fé, né? E Jesus de Nazaré foi uma pessoa incrível, um revolucionário, um comunista, pode acreditar. Vá lá, estuda a história do cristianismo. Tá cheio de coisa boa aí na internet que dá para ler. Tá cheio de mentiras também, besteiras, mas tem muita coisa boa. E o mais importante, não acredite na Igreja Católica. Ela mente para você. Tchau.